A vitória da direita no Senado em 2026 já assusta a esquerda. Vamos entender um pouquinho sobre esse detalhe. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E saiu aqui na Folha de São Paulo: bolsonarismo pode dominar Senado, mas só vitória sem precedentes daria trunfo sobre STF. Esse pessoal então já está assumindo que a direita está crescendo, vai ter uma vitória no Senado, realmente vai ter a maioria, mas aqui eles estão colocando que não precisaria de uma maioria qualificada para poder realmente sair o impeachment, porque sim, é a pauta que vai ser levantada em 2026. O povo realmente está insatisfeito, só 13% da população que apoia realmente o STF, isso na última pesquisa, hoje pode estar muito pior. Então, a pauta de impeachment do ministro do STF está sendo realmente colocada em voga. E o que acontece? O pessoal já está assumindo que o bolsonarismo está crescendo, que a direita está crescendo e vai vencer a maioria das cadeiras no Senado. Só que aí eles estão colocando, não, mas para o impeachment seria muito mais difícil. Se repetir desempenho de 2022, aliados de ex-presidente terão maioria, sem, contudo, número para destituir ministro do Supremo. Então, o pessoal já está assumindo, só que o maior pavor dele, porque hoje o que realmente ainda mantém esse governo ridículo que está afundando no poder é justamente o STF. Essa coligação do PT e STF que ainda consegue manter minimamente o que o Lula não consegue passar no Congresso, eles jogam para o Dino lá no STF para poder forçar os congressistas, e isso aí tá nessa dobradinha. Então tá muita gente ficando insatisfeita com essa situação. O bolsonarismo irá conseguir a maioria de cadeiras no Senado nas eleições de 2026, caso repita o extraordinário desempenho de 4 anos antes, em 2022, mas a obtenção do número necessário para o impeachment de ministro do STF, meta declarada do grupo, só ocorrerá com uma vitória avassaladora e sem precedentes, o que a gente não descarta. O controle do Senado em 2026 é almejado não só por Jair Bolsonaro e seus aliados, mas que não escondem esse objetivo e os motivos pelos quais o perseguem, mas também por Lula e aliados que têm recalculado estratégias para evitar que a casa caia na mão de opositores. Só um detalhe aqui, que o Lula, ele não tá realmente querendo, não está almejando o controle do Senado. Ele só não quer deixar o Bolsonaro ou a direita com o controle. Tanto que foi até uma frase aqui do Haddad, né? Haddad em apoio a Edinho. Vamos dar trabalho para essa extrema-direita. Ou seja, eles não estão tentando, eles não estão focando em ganhar, almejando a maioria, buscando lideranças. Não, eles querem só dar trabalho, eles querem só dificultar. Porque já estão entendendo, que todo mundo já está percebendo que a direita veio para realmente ficar, vai crescer, vai ter a maioria no Congresso e no Senado, mas aí eles só querem dar um trabalhinho aqui pro pessoal, porque também, poxa, facilitar a vida, deixar esse pessoal ir vitorioso em tudo, não dá, né? E a gente vê aqui, apesar desse resultado, a configuração partidária dos que em 2022 ainda estavam no meio do mandato permitiu a Lula ter uma situação de relativo controle, já que no total o bolsonarismo e a oposição mais ferrenha ficou em torno de 30 das 81 vagas. E isso é fato porque o Senado ele renova sempre a cada 4 anos, renova um terço, depois os 2 terços restantes, por conta do mandato de 8 anos. Se o bolsonarismo repetir o extraordinário feito em 2022, ou seja, vencer 56% das vagas em disputa, conseguirá ocupar a maioria das vagas, 45%. A soma dos eleitos com aqueles que estão em meio de mandato. Ou seja, se manter o mesmo padrão, vai ter já a maioria. Só que a gente vê que os arrombos autoritários do STF, furando a bolha com o caso da Débora, e esses outros casos que também estão surgindo, que são coisas absurdas, as pessoas estão começando a se revoltar, a se rebelar contra esse sistema que a gente vê que a gente apelidou de justiça, mas esse sistema jurídico está muito longe de ter qualquer justiça. A gente vê pessoas superpoderosas dominando outras, abuso de poder, a gente só vê isso. E tá todo mundo revoltado com essa situação. Soma-se isso, as pessoas começando a enxergar de fato quem é o Lula, caindo a máscara, percebendo que tudo que a gente avisou tá realmente acontecendo, várias pessoas revoltadas, então existe uma tendência das pessoas ir migrando mais para a direita. Então o que a gente imagina é que o resultado vai ser melhor do que nas últimas eleições. Por isso que as pessoas já tá admitindo, eles não estão assim achando que vai ter uma disputa, eles podem, se conseguir nos melhores casos, manter a superioridade que tiveram nas últimas eleições. Não, eles estão já imaginando que eles vão conseguir manter o patamar que eles fizeram, só que a gente imagina que vai ser ainda mais forte essa onda da direita que está crescendo. O número que lhe daria força considerável na casa, levemente inferior ao mínimo necessário para a aprovação de emendas à Constituição, que é 49. Porém, uma tarefa bastante complexa. Ou seja, 45 senadores, que seria a estimativa que eles estão colocando aqui. O mínimo para poder aprovar uma emenda à Constituição seriam 49, algo que
tendo em vista que o Lula está com a estratégia de apoiar o centrão para não deixar a direita conseguir vencer tantas vagas assim, afinal de contas eles querem dar um pouquinho de trabalho, mas é algo que é possível ser negociado, mesmo que a direita não consiga as 49 para poder passar emendas à Constituição. Mas 4 senadores, diante desse crescimento que a gente vê aí, é algo assim bastante plausível, é possível que venha a conseguir. Seria preciso conquistar 30 das 54 vagas em disputa, uma por estado e 2 em 3 deles, por exemplo. Ou seja, eles já estão admitindo que o bolsonarismo, a direita, vai conseguir vencer pelo menos uma das 2 vagas em cada um dos estados. É claro que tem estados que vai ser um pouco mais difícil ter essa vaga, mas e se 3 deles conseguir as 2 vagas, então já vai ter a maioria. Então vai ser um partido assim muito forte. O controle de 54 das 81 cadeiras do Senado pelo bolsonarismo só ocorrerá se os nomes vinculados ou apoiados pelo ex-presidente conquistarem 39 novas vagas, ou seja, uma taxa de sucesso de mais de 70%. Teria, por exemplo, que eleger um senador em cada uma das 27 unidades da federação, sendo que 12 delas seria preciso conquistar as 2 vagas. É algo assim difícil, sim, é algo realmente difícil de ser feito, porque o Haddad já assumiu que vai dar trabalho, nem que ele tem que dar mais apoio para o centrão, mas não é impossível. Tendo em vista também que, além do PL, existe também o Partido Novo, que vem crescendo, né, nessa questão da direita em todo o Brasil, eles têm nomes fortes do Novo, e essa onda que vem crescendo, muitas vezes vai ter senadores que vão tentar concorrer por outros partidos, mas que têm sim um pensamento de direita, porque hoje com esse sistema não é possível fazer eleições avulsas, né, então tem que escolher algum partido. E existem muitos lugares que têm nomes fortes, que já tem o PL, e não tem nenhum outro partido que seria de direita para ter a representação desse candidato. Enfim, é algo desafiador, mas mostra que o pessoal realmente está entregando os pontos, né? Além disso aqui, com PSD e MDB distantes, Lula aposta em palanques estaduais com as siglas para 2026. Legendas de Gilberto Kassab e Baleia Rossi evitam compromisso com reeleição de Lula, que articula alianças regionais com os 2 partidos em pelo menos 10 estados. A gente vê que o próprio lulopetismo ele está perdendo força. Ele está se sujeitando a ser só mais um subalterno ali para poder levantar outras siglas, e mesmo assim, vários desses partidos estão se afastando. E mais um detalhe aqui que é importante, Haddad para o Senado. Quem vai substituí-lo? Eles, apesar do Haddad ser um fracasso como ministro da Economia, ser um fracasso como prefeito, que já foi prefeito em São Paulo, um verdadeiro poste mesmo, muito ruim tendo em vista assim, a maioria da população, ainda tem muita gente que apoia. Ele é bem conhecido em São Paulo, então é possível que ele seja um nome forte para o Senado. Só que aí, ele sacrificando essa figura para o Senado, acaba enfraquecendo em outros pontos que ele poderia estar apoiando e estar ganhando força. Mas enfim, isso aqui mostra que o PT realmente já percebeu que não tem possibilidade de vitória. Eles querem dar trabalho para o bolsonarismo, querem dar trabalho para a direita e dificultar um pouquinho esse crescimento. Mas todo mundo já está assumindo que realmente a direita vem crescendo, vai fazer maioria no Senado. A questão é, será que a direita vai conseguir fazer a maioria suficiente para fazer o impeachment? Eu imagino que as chances são grandes, apesar de um caminho que não ser fácil, né? Vai exigir muito trabalho. Mas de qualquer forma, no caso do Dino, por exemplo, para fazer o impeachment do Dino, vai ser mais fácil porque todo mundo está insatisfeito. Tanto a Câmara quanto o Senado estão insatisfeitos com as decisões autoritárias, a forma como eles fizeram, a questão desse travamento das emendas para poder ajudar o Lula. Então são muitas ações que vêm desagradando a muita gente. Então eu acho que não é algo assim tão distante de conseguir o impeachment. E lembrando que, além disso, tem a situação do afastamento. Se iniciar o processo do impeachment de um ministro do STF, esse ministro ele já fica afastado das suas atuações ali. E vai ser um ponto muito importante. Para fazer essa afastação, é preciso a maioria simples, que seria os 41 senadores votando, já é suficiente para poder afastar um dos ministros que inicia o processo de impeachment. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.